Esse daí não. Ao máximo uma hora. É, é rápido. Já tá, ó. Pessoal, uma boa tarde, então. Para os excelentíssimos vereadores que estão presentes aqui. O nosso contador, né, da Prefeitura, do Poder Executivo, Elenilton, e demais pessoas da população. E para o pessoal também que está acompanhando, né, pelas redes sociais, uma boa tarde. A gente vai dar início à audiência pública, né, do Plano Plurianual do período de 2026 a 2029 e da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2026. E para quem não me conhece, meu nome é Léo Batista, sou da assessoria contábil lá da Prefeitura, do Poder Executivo, e a gente vai dar início nessa audiência falando da regulamentação, né? Porque essa audiência pública ela está regulamentada, né, na Constituição Federal, em seu artigo 165, né, que estabelece que o Poder Executivo, né, tem que propor as leis do PPA, LDO e da LOA. É isso que a gente está fazendo aqui, né, propondo as leis, definindo os projetos das leis orçamentárias. Também a lei complementar, né, em seu artigo 48, que incentiva, né, a participação da população na elaboração e discussão dos planos, né, orçamentários, são os planos estratégicos. Também tem a lei orgânica do município, que regulamenta, que compete ao município, né, elaborar e executar os planos, que é o plano plurianual, a lei orçamentária anual, né, e a lei de diretriz orçamentária também. E a lei 4.320 também, de 1964, que é a lei do direito financeiro, né, que ela estabelece também e regulamenta os princípios, né, da unidade, universalidade e da anualidade para a lei orçamentária anual. E o princípio da unidade tem a ver que o orçamento ele tem que ser único, né? Porque no Poder Executivo, no Legislativo e também no caso aqui do SAAI, aqui são 3 orçamentos, 3 entidades, né, que no final dá um orçamento só consolidado. Então, esse orçamento ele não pode ter outros orçamentos paralelos a isso. Ou seja, o princípio da unidade quer dizer que o orçamento ele tem que ser único. E também o princípio da universalidade. Ou seja, esse princípio ele exige que todas as fontes de recursos estejam nesse orçamento, todas as despesas têm que estar previstas e todas as receitas. Ou seja, para não ter, né, um orçamento paralelo a esse. Então, ele tem que ser universal. E também o princípio da anualidade, é que o orçamento ele tem que ser aprovado para um ano, né? Ou seja, igual esse de 2026, ele tem que ser aprovado para 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026. Isso que regulamenta o princípio da anualidade. E também tem a portaria do STN, né, que é a portaria 42, que ela regulamenta também a questão dos conceitos, né, da função, subfunção, projeto atividade, né, as operações especiais e outras providências relacionadas, né, ao orçamento. E também a portaria número 163, né, de 2001, que ela regulamenta a questão das despesas por categoria econômica e também o grupo de despesa, de investimento ou de custeio, e também os elementos de despesa, para delimitar, né, qual tipo de despesa será executada. E aqui é o objetivo, né, principal dessa audiência pública, que é garantir, né, a participação da sociedade, né, para garantir que a população esteja inteirada, né, com as demandas que o município tem. Porque a gente que está lá diretamente, né, no Poder Executivo ou no Legislativo, a gente tem uma visão mais macro, né, e a população pode ter uma visão mais micro ali de uma necessidade que seja no seu bairro, por exemplo. Então, essa audiência pública é mais para incentivar a mesma participação, né, do Poder Legislativo, da população e membros também de sociedades, né, de associações aqui, por exemplo, né, que tem aqui na comunidade, e para acompanhar também e fiscalizar, né, esses processos de elaboração dos planos orçamentários, né, para promover a transparência e o controle social.
Esses são os principais objetivos dessa audiência pública. E também cumprir a lei, né? Igual as legislações anteriores que eu coloquei aqui, de primordial a gente está enfatizando isso porque a gente tem que cumprir, né, o princípio da legalidade. Primeiro o princípio da legalidade e depois atender às necessidades da população. E aqui tem a definição, né, o que é o plano plurianual, que é o famoso PPA, né? Ele é um planejamento de médio prazo, né, igual eu disse aqui, que é para 2026 a 2029, né? Que ele estabelece as metas e objetivos, né, da diretrizes da administração pública, o período de 4 anos. E uma das principais características dele, né, que é o período, né, que é o quadriênio, ele é para 4 anos, 2026 a 2029, e também a abrangência dele é para todos os órgãos, né, que aqui no caso é o Legislativo, Executivo e o SAAI, né, que é o orçamento do município consolidado, e também as áreas, né, da administração pública, porque o PPA ele vai ter demonstrado ali os investimentos que o município vai executar durante os 4 anos. E os investimentos seriam nas áreas da educação, na área da obra, da saúde, da assistência social, né, do esporte, cultura, turismo, em todas as áreas do município. E ele também é para garantir, né, que as ações do governo, né, tenha continuidade e que estejam alinhadas, né, com as necessidades da população, que é o principal, né, que são as políticas públicas, né, que é o maior alvo, né, que a gente tenta atingir aqui em frente, né, a um poder executivo e legislativo, é atingir o coletivo, né, que é atingir as políticas públicas para toda a população, né, ter essa contrapartida dos impostos, né, que toda a população paga, né. E o Poder Executivo e Legislativo ele sobrevive de pagamento de impostos, né? Então a população tem que ter essa contrapartida que são a execução das políticas públicas. E um exemplo, né, desse PPA aqui, eu até trouxe um exemplo, que se o governo quer investir, por exemplo, na educação, né? Então no PPA do 2026 a 2029, o que tem que conter? Tem que ter a ação lá de construção de escola, tem que ter formação de professores, a capacitação, né? Tem que ter programas de alfabetização e também investimentos em tecnologia educacional. Então, essas ações do PPA de médio prazo, né? Para você atingir esse investimento na educação que está proposto no PPA para esse período, tem que ter essas ações atreladas ao PPA. E essas ações vai vir de forma mais detalhada na lei orçamentária anual. Porque o PPA, por exemplo, ele pode ter uma ação lá, vamos colocar aqui, não seja uma ação contínua, que seja só para um exercício. Aí eu posso colocar no orçamento que eu vou construir uma creche, por exemplo, lá no exercício de 2028. Então, só lá no exercício de 2028 que ele vai conter valores lá no PPA. Por quê? Porque é uma ação que vai ser executada só naquele momento. Ela não vai ser contínua, né? Vai ser só para aquele exercício. Então, o PPA ele é voltado mais para o planejamento, né, do município nesses 4 anos, e não só para um exercício. E o planejamento de um exercício, né, que está contido também no PPA, ele vai vir na lei orçamentária anual, que é o que você vai executar naquele exercício específico. Igual o caso, daqui a pouco eu vou falar um pouco da lei orçamentária anual, que eu vou trazer os valores aqui que está projetado específico para o exercício de 2026 e para os demais também. E aqui eu trouxe um paralelo aqui entre os planos, né? Porque existe o Poder Executivo, junto com os outros órgãos, que é o Legislativo e o SAAI. Ele tem hoje o PPA, a LDO e a LOA, porque esses planos eles andam atrelados um ao outro. Igual o PPA, eu vou ter os planos dos próximos 4 anos, a LDO ele vai trazer para mim as prioridades para o próximo exercício, igual, por exemplo, a prioridade para 2026, igual a gente apresentou aqui na outra audiência pública, e o orçamento vai trazer as ações, as receitas e as ações de forma bem detalhada, qual ação que ele vai executar, que está contido na meta da Lei de Diretriz Orçamentária. E o orçamento ele é a última lei, por quê? Porque é a lei que vai executar. Porque as outras leis são mais de planejamento, né?
e de regulamentação. E a lei orçamentária anual ela é mais de execução. Então, esse é o elo, né, que existe de um processo, de um plano, né, orçamentário para o outro. Igual aqui a LDO, por exemplo, tá vendo? Ele faz a ponte, né, entre o PPA e a LOA, ele executa o que foi planejado no PPA e priorizado na LDO, conforme eu disse aqui anteriormente. Então, o PPA, ele traça o caminho, a LDO escolhe os passos, né, mais urgentes do município, e a LOA viabiliza, né, a caminhada dos recursos, né, e ações concretas. E aqui eu trouxe os programas de governo, né, que está contido, né, no PPA, porque ele não foi protocolizado aqui ainda, mas só que ele está em fase final mesmo de elaboração, só está faltando alguns ajustes. Então essa audiência pública é mais para consulta, né? Se alguém quiser incluir alguma coisa no PPA, a gente vai estar à disposição para coletar essas informações, né? E levar para o Poder Executivo para estudar, né? Para ver se vai ser o caso para inserir ou não, né? Então, os programas de governo inseridos nesse PPA, a gente pode citar os encargos especiais, né? A ação do Poder Legislativo, porque esse programa aqui, ele é uma coisa mais, como pode dizer assim, mais sucinta, né? Ele não é tão detalhado, porque vai vir detalhadas as ações dentro de cada programa desse. Então, esse programa aqui é mais sintético, e as ações vão vir de forma analítica. Aí essa ação do Poder Legislativo aí, ela é vinculada, né, ao Poder Legislativo. Tem o apoio à administração pública, que está ligado à Secretaria de Administração. Tem a modernização da administração financeira, que está ligada à Secretaria de Finanças. Tem a segurança cidadã e prevenção à violência, né, que está ligada ao convênio com a Polícia Civil, Militar, né, mais a segurança pública. Tem a gestão política, cultural e turística, né, que está ligada à Secretaria de Cultura e Turismo. A valorização do patrimônio cultural, que está ligado à Secretaria de Cultura, mais voltado para o patrimônio cultural, né? E tem o fomento à produção cultural, que é mais ligado à cultura. Tem o desenvolvimento turismo, né? Do turismo sustentável, que está mais ligado a programas da parte do desenvolvimento do turismo. Temos também o turismo cultural e de experiência, que está ligado mais ao turismo, né? E a universalização do ensino, que está ligado à educação, e a atendimento ao ensino fundamental, que está ligado ao ensino fundamental, né, propriamente dito. Tem também a universalização do ensino infantil, tem a alimentação escolar, que está ligada à merenda, né? Tem a gestão do SUS municipal, que está ligada à parte administrativa da saúde. Tem atenção especializada e hospitalar, que são as ações de média e alta complexidade. Tem a vigilância em saúde, que está ligada ao bloco da vigilância, né? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Tem o saneamento básico e abastecimento de água, que está ligado ao SAAI. Tem as estradas vicinais, né? Que está ligado às estradas rurais. A promoção ao esporte e lazer, que é a Secretaria de Esporte, né? A infraestrutura esportiva e comunitária, são os investimentos, né, na área esportiva, que está ligada à Secretaria de Esporte também. A preservação ambiental, que está ligado ao meio ambiente, né? Tá aqui, beleza. Tem também a agricultura e pecuária, Secretaria de Agricultura. Tem a iluminação pública. A iluminação pública. Tem o benefício eventual, que está ligado à assistente social. Tem a promoção e defesa do direito da criança e adolescente, ligado à assistente social também. E o apoio às entidades sociais, né, e benefícios eventuais, estão ligados a subvenções a associações, né? Assistência ao idoso, ligado ao Fundo Municipal do Idoso. Tem a infraestrutura urbana, que são os investimentos, né, no município, na área de Secretaria de Obras. Tem a administração do serviço de infraestrutura, que são a administração, né, do serviço de obra, a parte administrativa. Tem atividades também de eletrificação, que ligada à rede elétrica, né? Tem o fortalecimento da agricultura municipal, que é a parte administrativa da agricultura. O transporte público de qualidade, que são os transportes públicos em geral, né?
e tem o transporte escolar e acessibilidade, que é específico do transporte escolar da Secretaria de Educação. Tem a questão da moradia digna, né, que está ligado à assistente social também e à Secretaria de Habitação, né, que são a questão das casas populares. Tem a gestão do SUAS, que está ligada à assistente social, e tem assistente social em geral, que está ligada à parte administrativa, né, da assistente social, o saneamento básico urbano, que está ligado à Secretaria de Obras. E temos as reservas, que é a reserva de contingência, né, que é utilizado em caso de calamidade ou então para abertura, né, de créditos especiais. E no projeto de lei, a gente sempre coloca lá um artigo específico para a questão da suplementação. E a gente sempre pede um percentual de 30%, para você deslocar o valor de uma ação, né, da mesma fonte para outra ação que você não tenha utilizado dentro do exercício. E esse percentual é até recomendado pelo Tribunal de Contas, né, que ele fala que até 30% é aceitável para o município remanejar de uma ação para outra. Isso está até na consulta, né, do Tribunal 111.006 de 2022, que ele regulamenta a questão dos 30%. E a abertura desse crédito especial também está regulamentado, né, no artigo 43 da Lei 4.320, né, que ele regulamenta lá os tipos de suplementações que tem. Que tem a suplementação por anulação, tem por excesso de arrecadação, tem por superávit financeiro, tem também por operação de crédito, tem vários tipos de suplementações. Mas o mais usado mesmo, o mais comum, que é por anulação, né, que é por superávit financeiro, que é o saldo financeiro que passou do exercício anterior que você utiliza no exercício atual, e tem o excesso de arrecadação, que é uma receita que você arrecadou, que ela não estava prevista, né, ou arrecadou acima do que estava previsto. Então, essa é a parte da suplementação, contida na Lei Orçamentária Anual. E aqui é o princípio do equilíbrio, né, que deve haver tanto no PPA como na LOA e na LDO também, porque isso aí é igual o método da partida dobrada na contabilidade, né? Para cada débito tem que existir um crédito. Ou seja, se você previu um valor de receita, você tem que destinar o mesmo valor para a despesa, porque o orçamento ele tem que estar equilibrado. O mesmo valor estimado de receita, né, é o valor fixado para as despesas. E aqui, falando da receita agora, né, como que a gente chega no valor estimado de uma receita para o exercício seguinte, por exemplo. A gente pega lá o histórico, né, da receita dos últimos 3 exercícios, no nosso caso aqui foi 2022, 23 e 24, né, essa previsão, e a gente expurga, né, os índices inflacionários e acresce, né, as projeções de inflação, né, mais o crescimento econômico do exercício atual, para a gente chegar no valor da receita estimada para o próximo exercício. Aí a fixação da despesa, a gente faz o seguinte, a gente projeta, né, o planejamento do Poder Executivo em cima daquele valor da receita que foi estimada, né, para cobrir, né, as ações, né, do governo que tem estimada para o próximo exercício, para ficar no mesmo valor da receita, para o orçamento ficar equilibrado. Para o objetivo principal também, né, reduzir, né, a pobreza, a desigualdade na execução dessas ações de governo, né? E o orçamento, ele é composto, né, igual eu já disse antes aqui, pelo Poder Executivo, Legislativo e pelos serviços de água e esgoto do município, que aqui tem o SAAI, né? E aqui eu trouxe as unidades orçamentárias que consta na Lei Orçamentária Anual. Aqui no caso tem a unidade orçamentária do Legislativo, né? Tem a Secretaria de Governo, a Secretaria de Administração, a Secretaria da Fazenda, né, de Obras e Projetos, tem Agricultura e Meio Ambiente, tem Assistente Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, tem a Secretaria de Planejamento também e Projetos, né, Saúde e os Serviços de Água e Esgoto. E aqui é um anexo também que faz parte da Lei Orçamentária Anual, né? É a projeção do cumprimento dos índices constitucionais, né?
E um dos índices é o gasto com a saúde, né, que são os 15% da saúde, que está regulamentado na Lei 141 de 2012, né? Esse é o artigo 198. Então, foi projetada uma receita de R$ 31.476.631,33. Essa receita é uma receita base de cálculo. E os 15%, que é o mínimo que o município tem que aplicar em saúde, é R$ 5.261.627,71. E o município aplicou um percentual de 16,71%, que aproximou, né, de 6 milhões, colocando assim em valor, né? Então, o município, na projeção aí para o exercício 2026, ele cumpriu nesse índice constitucional, né, da Lei 141 de 2012. E agora é o gasto com a educação, né, a aplicação do ensino, os 25%, que é um índice constitucional, né, no seu artigo 212 e 212A da Constituição Federal, que regulamenta que o município tem que atingir no mínimo 25% com a educação. Então, a receita base de cálculo para chegar nesse valor da saúde é R$ 33.092.946,35. E o mínimo a aplicar é R$ 8.842.195,45. E o município está projetado a aplicar, em 2026, o percentual de 26,72%. Ou seja, atingindo também, né, o mínimo constitucional que está no artigo 212 da Constituição. E outro percentual é o gasto com Fundeb, que ele está regulamentado na Lei 14.113, né, de 2020, e também na Constituição Federal, no seu artigo 212. Então, a receita projetada para 2026 é de R$ 6.824.630,76. E o mínimo a aplicar no Fundeb, que hoje é 70%, né, com os profissionais do magistério, seria de R$ 4.777.241,53. E o município está projetado a atingir um percentual de 93,69%, ou seja, bem acima também, né, do mínimo constitucional. E um outro índice também que é de grande valia, né, para o Poder Executivo, para o município todo, né, que é o gasto com pessoal, né, que está regulamentado na Lei Complementar 101, né, de 2000, que é a receita corrente líquida, né, do município. Ou seja, o município ele pode atingir, só o município do Poder Executivo, até 54%, que é o limite máximo, com gasto com pessoal. E o município, juntando o Poder Executivo com o Legislativo, até 60%. Então, a receita corrente líquida do município, ela está projetada em R$ 47.136.239,43. Então, o máximo que o município pode chegar, só o Poder Executivo, é de R$ 25.453.569,29. Na verdade, aqui ficou trocado, tá? Esse 25 milhões é o município todo, é o Executivo mais o Legislativo, que aqui está 54, mas ali é, no caso, 60. Então, o município todo pode chegar até R$ 25.453.569,29. E só o Executivo, ele pode chegar a R$ 21.123.432,62. Então, o município que pode chegar a 54%, ele tem um percentual projetado de 43,27%, ou seja, bem abaixo, né, do limite máximo. E o município, ele pode chegar até 25, né, 453, 569,29. Então, ele chegou no percentual de 41,36%. Então, o executivo separado, isolado e o município consolidado, todos eles estão bem abaixo, né, do mínimo, né, do máximo, que no caso, né, do gasto com o pessoal, que possa atingir. E aqui eu trouxe um resumo aqui de valores projetados, né, do PPA para os próximos 4 exercícios, igual a gente já apresentou aqui na Lei Diretriz Orçamentária, né, anteriormente, e a Lei Diretriz Orçamentária projetou até 2028, né, e o PPA ele vem projetar o orçamento até 2029. Então, em 2026 está projetado R$ 55.900.000
914.942,20. E para 2027, está projetado R$ 58.338.755,65. Em 2028, está projetado R$ 60.676.031,44. E para 2029, R$ 63.606.000, né, R$ 683,75. Esses são os valores, né, projetados, né, para os próximos 4 exercícios. E aqui eu trouxe essa parte aqui, ela é exclusiva da Lei Orçamentária Anual, né, que veio projetar o valor, né, do orçamento para o próximo exercício. Igual o PPA trouxe ali um total de R$ 55.914.000, né, R$ 942,20. Aí eu trouxe aqui de forma separada, igual a Câmara, que é o Poder Legislativo, ela projetou seu orçamento do ano que vem de R$ 2.357.765. E o SAAI foi de R$ 2.268.418,13. E o total, né, do orçamento da Prefeitura, só o Executivo, é R$ 51.288.759,07. E de forma consolidada, o orçamento totalizou R$ 55.000, né, 914.942,20. E uma coisa que a gente tem que deixar clara também, que esse valor aqui que está projetado para 2028, 2029, até 2027, né, esses valores podem ser alterados, porque as peças orçamentárias, né, elas podem sofrer alteração durante a execução orçamentária. Igual, por exemplo, a gente aprova o plano plurianual para os próximos 4 anos com aquelas ações. Aí surge uma ação nova durante a execução orçamentária, porque as coisas hoje vão mudando de uma maneira muito rápida, né? Aí o que a gente pode fazer? Existe a ferramenta, né, que é o projeto, né? Se a gente faz um projeto de lei de crédito especial e inclui aquela ação no PPA e no próprio orçamento, no orçamento do ano ou no orçamento seguinte. Então, se a gente esquecer de alguma ação ou não aparecer a demanda agora a surgir durante a execução orçamentária, não tem problema nenhum. É só passar a demanda aqui para o Legislativo ou para o Executivo, né? Que a gente elabora o projeto de lei e encaminha para a Câmara para análise e posterior aprovação. Então, essa é uma observação que tem que ser feita, porque a gente vai aprovar. É bom que os vereadores analisem todas as ações, né? Igual os secretários já analisaram lá no Poder Executivo, juntamente com o prefeito, mas é bom que todos tenham ciência do que está sendo aprovado, para até dar uma ideia, né, da sugestão. A gente está aberto à sugestão para deixar um orçamento cada vez melhor, né, para atingir os objetivos que são as políticas públicas e a população, né, que é o mais atingido com esse orçamento de médio prazo, que é dos próximos 4 anos. Então, eu estou encerrando aqui minha participação. Eu vou abrir espaço, né, para vocês. Se tiver fazer alguma colocação, alguma sugestão, a gente está à disposição. Alguém quer aproveitar? Dúvida ou sugestão também? De agosto, isso. Só uma coisa, qual é o nível da participação dos conselhos nesse elaboração do PPA? Olha, na verdade, na elaboração, quem participou foi os secretários, né, e o prefeito, mas só que tem abertura dos conselhos para participar, as associações do município, todo mundo, igual a gente está fazendo essa audiência pública aqui, né, está aberta a toda a população para estar participando e dando sugestão. Porque vai vir para a Câmara agora dia 31, né, mas nesse processo de aprovação, ele pode sofrer alteração, não tem nenhum problema, entendeu? Aí pode estar mandando para a gente vai analisar.
Só que, é como eu te falo, a gente, desde o início dessa associação de luz, a gente vê que tudo está sendo normalizado, nós município saudável financeiramente, o município pode ter coisas aqui, onde cada tempo ele está uma conversa para ver se pode encaixar, porque também tempo, né? Mas automaticamente a questão da contabilidade ela bate no certinho. Eu não tenho mais que questionar e perguntar mais coisas para a gente ver se aqui dentro de São Paulo. Agora, aí daí eu estou de toda forma, uma coisa que poderia estar comigo, né? Tem que ter essa participação. A participação da empresa pública ela é mais fundamental quando a população realmente ela tem papel de discutir alguma coisa. E nós somos eleitos para representar, quando a gente não precisa o que está pedindo. A gente prepara para realmente o que tem que ser feito no dia a dia, do que realmente precisa ser executado, né? Por isso tem todo o processo. Sim, com certeza. E também a população é bom que, igual por exemplo, a gente pode colocar, disponibilizar também a contabilidade lá, né? Se alguém tiver alguma sugestão, pode estar levando lá para o Helenilton lá, porque eu acredito que todas as ações já estão contempladas no PPA e no orçamento, mas é bom, né? Porque talvez tenha alguma ideia, não? Alguma demanda de algum bairro que a gente não tem conhecimento, né? De alguma zona rural, aí pode estar levando para o Helenilton lá para a gente estar analisando. Porque, na verdade, foi muito bom essa explicação do povo para ter noção de quando ele entrar aqui para finalizar a coisa, já ter uma noção do que é aquilo dali, mas, na verdade, isso daqui teria que ser depois que ele tivesse entrado, porque a gente vai estar com ele na mão, a gente ver o que está colocando ali, o que foi para ver se está tudo, se não está, entendeu? A gente dá algo, então, hoje é muito difícil de falar que, eu gostaria de mudar assim. Tem que não, às vezes eu falo uma coisa que já está lá, ou às vezes eu acho que já tem uma coisa e coisa que não tem. Sim. Né? Então, depois quando ele vem entrar aqui na Câmara, tem esse traço todo que a gente está analisando e tudo, vai ser mais fácil para a gente, né, até desenvolver ou poder falar que não, está completo. Ok, mas, Léo, essa explicação foi perfeita, foi ótima, entendeu? Eu falo porque, né, tem uma base, né, de quem está entrando agora, né, está procurando público, está fazendo, está por dentro disso, e nem só quem já é especialista que é o segundo mandato do Leandro, que poderia ter outro também, questão de não saber, porque isso aí é muito difícil você, né, ficar a par de tudo, né, porque até mesmo questão do executivo também tem aquela, todos os professores, aquele que corre muda o principal que tem de acordo com cada mandato, né? Mas é uma das coisas mais importantes que hoje, né, de todas as leis dentro do nosso município, de qualquer município, é essa, né? Que a lei orçamentária anual. E, como você falou, pode ter alguns erros, pode faltar alguma coisa, mas a gente tem como ainda complementar depois. Mas é bom a população saber, porque hoje nós estamos abertos à comunicação, as informações estão mais claras, e tem muita gente que não tem nem noção do qual direito que você tem, entendeu? Que tem dentro do município para discutir, e através disso você sabe que ali você pode procurar porque foi votado ou foi aprovado, e você pode correr atrás, entendeu? Daquilo dali. Deixa eu te muito obrigada por essa explicação, foi de grande importância. Então, é um breve, né? É um breve resumo, que é muito grande, muito possível esse projeto. Mas, como a Carolina falou, a gente está aqui só para mandar para você, sabe? A gente fica aprendendo e a gente faz aquilo que colocou. E é muito bom a gente estar, bom, vai vir para ele, chamando a gente, ele está estudando, analisando, chegando junto com a população, o que a população quer, que é a participação popular é muito importante em qualquer investigação. E é muito bom ouvir a realidade das pessoas e do povo, e saber, né, as reais necessidades que elas passam, porque elas não passam. E isso é viver a realidade e a necessidade de Deus. Então, isso é muito importante.
Não, beleza. Igual a vereadora falou, né? Poderia ser depois, né, de entregar seu projeto aqui, mas a gente sempre pensou em fazer antes do prazo final, né, para fazer essa consulta pública. A gente sabe que é um pouco complicado mesmo, porque para todo mundo entender como que funciona já é meio complicado. Eu trouxe da maneira mais simples possível para vocês e a população estar entendendo, né? Eu nem trouxe todas as ações detalhadas, porque é coisa monstruosa, é muita quantidade. Eu ia ficar 1 hora aqui só falando das ações. Aí eu trouxe mais das partes principais, eu trouxe os programas, né, que vai estar contido ali todas as ações dentro dela, só para ficar um pouco mais claro, porque essa parte técnica é meio maçante mesmo, meio complicado de entender, mas a gente traz da maneira mais simples possível, né? Porque não adianta eu chegar aqui e falar só tecnicamente, né, de uma maneira difícil, aí ninguém vai entender nada, porque isso aí a pessoa tem que estudar mesmo e especializar, né, para estar entendendo a fundo. Então, esse foi o maior objetivo, né? Que a população entendesse também, e vocês, da maneira mais simples possível, para a gente atingir o objetivo, né? Que é o cumprimento das políticas públicas. Isso. Sim. Porque o último prazo para a gente entregar ele aqui é 31 de agosto, né? Aí você tem uns. O bom é aprovar de forma mais rápida, né? Porque tem a lei orçamentária anual também, que as duas têm que ser aprovadas até 31 de dezembro. Que aí em dezembro vem o recesso, né? É. E pega aquela parte mais resumida das ações, porque o anexo é muito grande, né? Pega a parte principal lá e distribui para os vereadores para ficar mais fácil. Sim. Sim. E uma das coisas que a população mais pergunta é sobre as questões da entrada de dinheiro. Qual é o valor? A economia do município. Aí aqui se separou de tudo, do legislativo, do SAAD e do executivo. Então, assim, isso já corresponde, eu acho que 80% da população que quer saber disso. Que vai, tem lá no portal, muitas vezes ninguém vai lá fazer. Isso. E a gente está mais aberto sobre isso. Exatamente. E também quando for começar também a análise do projeto, igual a reunião de comissão, por exemplo, qualquer dúvida a gente está à disposição lá também para estar participando das reuniões. É só marcar com antecedência, que a gente agenda o dia para estar participando. Não, a gente está à disposição também. Se você achar necessário uma outra, sim, com certeza. Aí a gente está sempre à disposição. Tá? Quer fazer o encerramento, presidente? Não? Tá bom, então a gente dá encerrada então a audiência pública do PPA e LDO. Agradecer a presença de todos e da população, né, que nos assistiu. Um abraço a todos, a gente está à disposição de todos lá no Poder Executivo e aqui também no Legislativo, né? Um abraço, obrigado.